Olá pessoal, começando mais uma vez a nossa live. Vamos ver se agora o Instagram não nos derruba, gente. Vamos torcer muito aqui para o Instagram não nos derrubar desta vez. Vamos ver agora. Tainá, nos dá uma outra chance aí. Voltando agora. A gente vai vencer isso. A gente vai vencer. Vai dar tudo certo. Fiquem conosco. Voltamos! Ei, olha, o pessoal falando que vão fazer vaquinha para pagar minha internet, mas aqui tava bom, eu tava continuando aqui, sei lá Não, o que para aconteceu. mim também simplesmente trancou tudo e quando vê, caiu. Não sei o que aconteceu. O Instagram, coisas da tecnologia, gente. Mas vamos continuar que o tempo tá voando e tu tá falando muito sobre essa sintonia da familiar, essa dinâmica familiar da Verônica, né? Pois é, eu acho que essa é a principal diferença, talvez, né? A relação dela com a família. Também no livro, é, ela é bem mais displicente, né? Com essa coisa da família, assim. E eu acho que eu gosto muito da adaptação. Acho que a adaptação, ela é legal. Eu acho que o elenco todo tá muito bom, assim. Eu fiquei muito chocado com o Edu Moscovis, com a Camila Morgado, sabe? Tem gente assim que tá incrível na série. Eles O são Antônio Gra... geniais. o Antônio Grassi, Graça. nossa, Graça. que Maravilhoso. também Eu falo pro Graça, ai, Graça, você tem que voltar em flashback, em sonho, sei lá. até porque o personagem é um personagem que se fala muito, mas não se vê muito no livro, né? Então É. ele marca uma presença mais, sabe, bacana. Eu gostei de vê-lo na série. Gostei de vê-lo mesmo. Olha, uma pessoa perguntando, Tainá, how do you speak Russian? Eu morei com várias. I lived with many people from Ukraine, Russia, when I lived in Milano. Milan. Vamos dar uma circulada aí pela tua carreira, porque tem muita coisa bacana antes da gente voltar para o Bom Dia Verônica. Quando que tu foi fazer essa circulada aí pelo mundo? Eu circulei pelo mundo depois que eu trabalhei na MTV de Porto Alegre, né? Assim, durante a faculdade, eu fazia faculdade e trabalhava na MTV de Porto Né, Alegre. Tainá? Oi? Porto Alegre, né? Eu estou em Porto Alegre agora, nesse momento. Está em Porto Alegre. Pois é. E aí, depois que eu me formei e tal, eu tive essa loucura, na verdade. Eu tava meio cansada de tudo, assim. Muito louco, mas eu tive, tipo, uma espécie de burnout com 20 anos, de tanto que eu trabalhava e estudava. Porque eu trabalhava, sei lá, umas 14 horas por dia e fazia faculdade junto. Então, eu dormia 3 horas por noite, fazendo monografia e não sei o quê. Porque eu passava a manhã inteira na faculdade, à tarde eu ia produzir as matérias e à noite eu cobria os shows. E aí rolou uma coisa muito louca que eu fui entrevistar o Los Hermanos no bloco do Eu Sozinho, no lançamento, no Opinião, e eu fiquei até as 4 da manhã trabalhando. No dia seguinte eu fui para a faculdade às 8 da manhã e aí à tarde eu ia gravar uma parada. E eu dormi na direção à 1 da tarde. Sério? Gente. Bati contra um ônibus. Meu Uno. Tinha um Uno na época do meu Anda, pai. onde é que foi isso? Onde é que foi isso? Foi perto da PUC. Foi perto da Aham. PUC. Então, em plena Ipiranga, foi isso? Dando Ipiranga. Eu bati contra um. Foi horrível, mas ao mesmo tempo milagroso, porque não aconteceu nada comigo. Não me diz que tu fez que nem o Werner, que caiu no dilúvio. No balão. No balão. Não. O Werner é maravilhoso. No tempo das carroças. Lembra que virou um meme lá no tempo das carroças? Exatamente. Não caí no valão, mas eu dormi na direção de tão cansada que eu tava, à 1 da tarde. E aí eu tinha 20 anos e eu me dei conta, caramba, o que eu tô fazendo com a minha vida? Eu tava cheia de coisa, assim, tava com bruxismo, não conseguia rir direito, que tava inflamado aqui. Eu tinha psoríase, eu tava toda bizarra, porque eu tava 3 anos sem férias. Eu trabalhava PJ e o meu chefe não me dava férias. E aí, tipo, ela não tem férias, não tem fim de semana, não tem nada, nunca. E eu estudando e trabalhando, sem férias, sem fim de semana. 3 anos. E aí, tipo, uma espécie de burnout, assim, e aí tá. Aí pensei, não quero mais trabalhar com jornalismo, credo, vou morrer se eu continuar. Segundo, Tainá, tá Werneck aqui tá dizendo que a tua série é maravilhosa. Deu? Sextou, né? Ah, Geral, né? Tatá! Tava assistindo a Tatá ontem de noite no Lady Night, ó. Maravilhosa.
E aí foi isso. E meio que eu queria, assim, ó, pra te falar a verdade. Eu falava para um colega meu, que era da publicidade lá dentro, e falava assim, cara, eu preciso de um emprego, porque não vou, eu tenho que pagar minhas contas, né? Eu preciso ganhar dinheiro, mas eu não posso trabalhar do jeito que eu tô trabalhando mais, 14 horas por dia e estudando. E aí ele falou assim, por que você não tenta ser modelo? E eu falei, não, que absurdo, eu sou velha para isso, eu não sou alta para isso. Não, mas olha só, aqui você calça 35, tem um bom setor calçadista no Rio Grande do Sul, por que você não faz umas fotos aí e tal? Aí ele falou, tem um amigo meu da Ford Models, manda umas fotos essas que tu fez pra mim, MTV, pra ver se rola. E aí foi muito louco, porque eu mandei essas fotos e 2 semanas depois eu tava sendo chamada pra ir pra Tailândia trabalhar. E a faculdade, e a MTV, como é que Eu foi já isso tinha aí? me formado, tinha recém me formado em jornalismo. E aí eu, pedi demissão e fui, bem louca, assim. Peguei a mala e fui morar, tipo, 6 meses na Ásia, que acabou virando 7 meses. Eu voltei, fiquei em Porto Alegre mais uns 2 meses, depois me chamaram para ir para Milão. Aí eu fui para Milão e fiquei mais 3 meses, era para ter ficado 6. Mas tem uma longa história que um dia eu vou escrever num livro, porque que eu voltei antes. O Miller Squad aqui, que certamente vai esgotar a primeira tiragem, gente. O Miller Squad. E aí foi isso. Essa foi por isso que eu girei no mundo. E aí, quando eu morei em Milão, eu morei com várias meninas do leste europeu. E aí, por isso que eu falo, Привет, Petrushka. E eu descobri que Taina, em Russian, means secret. Significa Olha! segredo. Eu tive várias amigas do leste europeu. Bom, e Miller é super alemão, né, Miller, né? Então tu teve uma desenvoltura tranquila lá na Europa. O povo Olha tá o Henrique desesperado. falando antes do livro, ele tem o filme, tá? Ó, vou mandar um spoiler pra vocês. Meu marido, que tá aqui nessa live, quer fazer um filme da minha história em Milão. Já combinei com ele. Bom, É uma bom. boa história. Todos saberão em Ah, breve. é? É. Bom, o pessoal tá desesperado aqui perguntando da Marina, da Paula, da Vitória, das tuas personagens na televisão. Tem um monte de gente querendo da Cris, da Beatriz. Mas deixa eu te perguntar, antes desse povo, de todas essas garotas que tu já interpretou, como é que a Marcela entrou na tua vida? Marcela. Nossa, Marcela, meu primeiro trabalho. Foi assim, depois que eu Desculpa, voltei. deixa eu te dizer, né? Para mim ainda é o teu primeiro e um dos melhores ainda. Eu sou chapado por esse filme. O filme, tu, Julinho, Beto Brandt, Renato Ciasca, olha, vocês estão incríveis nesse filme. O filme é muito bom, né? Eu gosto também desse filme. Então, o filme foi assim, eu voltei de Milão e toda vez que eu fazia um comercial lá, foto e tal, eu não sei se eu me entregava demais pro trabalho, porque era para fazer uma cena, eu chorava nas fotos, e aí os fotógrafos falavam, você é atriz, você é atriz. Eu, Natrice, mas é uma Natrice. E aí, o Natrice, o não era atrice. E aí eu, ficava com aquilo, né? De repente eu tava lá em algum momento, cara, vou estudar teatro e tal. Aí rolou toda essa história, que vocês saberam um dia no filme que o Henrique Sauer vai dirigir. Aí voltei para Porto Alegre e fiquei meio deprê, assim, em Porto Alegre, sabe? Eu, tipo, já não cabia mais a minha vida lá e tal. Não. E aí eu comecei a pesquisar, assim, tem vários cursos de teatro em Porto Alegre, mas todo mundo me falava, se você quer fazer teatro, tem que ir para São Paulo. E aí um dia eu tava falando com a... Engraçado, deixa eu só te fazer um parênteses aqui. Teve gente, quando tu falou que estava na faculdade, tu fez faculdade de jornalismo, é isso? Fiz. Foi exatamente o meu caso. Eu também fui estudar comunicação, porque o pessoal comentando aqui, Tainá fez faculdade de cinema em Porto Alegre. Gente, Não naquela época tinha. não existia faculdade de cinema em Porto Alegre. Exato. Exatamente. Eu fui fazer jornalismo para estudar cinema. Exato. Exatamente, mesma coisa. E todas as minhas cadeiras, assim, finais foram de cinema. Eu dirigi um curta em Super 8, sei lá, 16 milímetros na época. Enfim. E aí eu fui para São Paulo. Acabou que eu fui para São Paulo e lá eu comecei a primeira escola que eu entrei. Foi muito louco, porque eu cheguei em São Paulo, assim, meio de outra volta perdido, assim. E aí uma galera me falou da Fátima Toledo na época. Teto para Fátima Toledo.
E sem chegada e foi lá bater na porta da Fátima Toledo. Ah, que ela tinha feito Cidade de Deus, eu gostava de Cidade de Deus e fui lá, fui fazer um curso e tal. Fiquei 6 meses fazendo o curso da Fátima, foi ótimo, porque foi uma super primeira experiência, assim, né, de sensibilização, para entender. Ali eu entendi, o ator, na verdade, ele não finge que tá sentindo, ele sente. Foi tipo um super insight que eu tive lá. E aí, na época, eu namorava o Daniel Galera, que era tipo o autor do livro, né, do Meu colega de faculdade, o Daniel, né? Eu lembro de ti. Eu lembro de Claro. ti. Olha, Eu lembro. Acho que a gente se encontrou. Deve ter se encontrado em já algum nos boteco de Porto Alegre. Exatamente, entre Fabico e Famecos, a gente se cruzou algumas vezes, eu É, porque eu acho. frequentava a Famico por causa deles. Ó. Exato. E aí, tá. E aí, eu sabia que ia rolar o filme do livro dele e tal. E aí, o Beto Brandt me chamou pra ser assistente de direção. E aí, nessa coisa de ser assistente de direção, ele me botou pra entrevistar as candidatas a Marcela. E eu comecei a entrevistar. E eu juro, dei tudo de mim entrevistando, assim. Eu acho que eu dei tanto de mim que ele um dia. E se você fizer. Na verdade, não. Parei. No meio disso, eu fiz um teste para a oficina de atores da Globo com Léo Gama. Certo. E ele Sim. me chamou. E coincidir junto com o filme. E eu falei, Léo, eu não posso porque eu vou fazer assistência de direção pro Beto Brandt e tal. E ele falou assim: você quer ser assistente de direção ou atriz? Eu falei, atriz. Ele, então, larga o filme e vem fazer a oficina com a gente. E eu cheguei pra Bianca Vilar, que é minha comadre hoje, madrinha do Martim, e falei, Bianca, eu estava tomando uma caipirinha, eu esperei ela tomar uma caipirinha, peguei a minha, fui lá pra fora e tal. Falei, Bianca, então eu tenho uma coisa pra falar. Preciso te falar uma coisa, eu não vou fazer o filme. E ela, como assim tu não vai fazer? Eu não vou, porque eu fui chamada pra oficina de atores da Globo. E eu quero ser atriz. E por mais que eu queira fazer o filme, tem mais a ver com o que eu quero agora, que é ser atriz. Aí eu nunca vou me esquecer que ela falou assim, se você fizer a Marcela... É porque a Bibi é super carioca. E se você fizesse a Marcela? Se eu fizesse a Marcela, aí está dentro do que eu quero. E aí ela foi lá, conversou com o Beto e tal, e ele já estava com essa ideia um pouco e rolou. Beto é um diretor, né, de São Paulo, conhecido nacionalmente e tal. O Galera é de São Paulo também, né, o autor do livro, mas estudou aqui em Porto Alegre. E morou a vida toda em Porto Alegre. Exato. E o livro tem essa coisa, assim, é muito engraçado, porque as pessoas veem o filme, O Cão Sem Dono, como se fosse quem é do Rio Grande do Sul vê que é um filme paulista feito aqui. Quem é de fora vê como um filme gaúcho que quer falar. Um dia eu encontrei o Beto Brandt, cheguei para ele, Beto, fala para mim, esse filme, de onde é esse filme? Dele disse assim, cara, esse filme é super gaúcho até a raiz. Mas eu acho bem gaúcho o filme, porque eu acho que eles entraram bem nessa atmosfera de Porto Alegre. A gente ficou morando em Porto Alegre na preparação. Tu falou dessa, assim, quando tu comentou que tu voltou para Porto Alegre e depois pensou, cara, e agora? Para onde eu vou? Eu acho que tem muito isso, né? Cara, Porto Alegre não é o suficiente, né? A gente precisa fazer muito mais, a gente precisa sair. E o que essa cidade pode oferecer pra gente nesse sentido, né? Eu sentia, assim... Eu sempre gostei muito dessa cultura alternativa de Porto Alegre, que era o universo onde eu circulava. Eu era frequentadora do Garagem Hermética, do Cinemeando, do Bambus, sei lá, eu sempre gostei dessa coisa meio Osvaldo, sei lá, Ossip. Só que ao mesmo tempo é um lugar muito conservador também, né? Tem esse lado super alternativo, é muito bipolar. Mas é muito restrito, né? Porque se tu sai ali do Bonfim ou da Cidade Baixa, já vira uma província, né? E super conservadora. E eu acho um lugar difícil para ser mulher, assim. Acho que hoje talvez seja melhor. Mas nossa, muito machista, né, gente? Gaúchos, amo vocês, mas melhorem, sério, melhorem. Eu acho que tá melhorando já. Acredito que esteja melhorando. Mais ou menos, né, Tainá? Porque hoje nós estamos no Dia da Consciência Negra e o país inteiro está falando de um caso ocorrido em Porto Alegre, né? É muito machista, racista, homofóbico. E todos os meus amigos gays, inclusive, dessa época, não conseguiram ficar em Porto Alegre. Vieram para São Paulo, porque era muito bullying. E é louco porque eu lembro de um bullying de pessoas, assim, da faculdade, entendeu? Cara gay, sabe, viado, não sei o que, sabe? Tipo, que coisa horrível. E bem difícil também, assim, sabe? Mas ao mesmo tempo eu não tô falando mal, sabe? Eu sou super raiz ainda. Mas eu acho que é um lugar que tem que rever coisas. E que, ao mesmo tempo,
luz e sombra, né? Tem essa sombra, mas tem uma luz muito grande também, porque eu acho que, pelo menos na nossa época, né? Essa cultura alternativa fervilhava em Porto Alegre. Então, muitos escritores e artistas interessantes saíram daí, né? Eu me lembro, voltando para essa carreira do Cão Sem Dono, que foi um filme que te botou na boca do país inteiro, né? Foi um filme, ao menos dentro do circuito cinematográfico, foi um filme que teve uma repercussão muito grande, né? Foi indicado a vários prêmios, foi muito elogiado, um filme muito forte dentro da carreira do Beto, né? O Beto Brandt, que é um realizador super reconhecido. E dali as portas se abriram para ti, né? Sim, depois desse filme rolou o festival muito marcante para mim, o Festival Cinep, que eu ganhei melhor atriz. E ali foi realmente uma super porta de entrada para minha carreira. E foi louco porque rolou essa super oportunidade na entrada. Só que assim, e eu pensei, o que vem mais? Eu não me sentia ainda com muito estofo, realmente, como atriz, sabe? Porque eu fiz essa experiência, eu sabia do meu potencial como atriz, porém eu não tinha experiência nem estudo. Então, o que aconteceu? Eu fui fazer uma novela na Globo, e depois da Globo, assim, eu fui chamada para fazer uma novela no SBT, como protagonista, e aí era uma loucura o SBT, porque eram, tipo, sei lá, 40 cenas por dia. Negócio louco. Que ao Nossa. mesmo tempo me deu uma cancha de rapidez e de pique, de principalmente de decorar, sabe? Eu tinha texto assim, gente, não dava para grampear os meus textos por dia que eu tinha para falar. Eu tinha que furar e amarrar, juro. Era muito texto, era protagonista e tipo tinha todas as cenas todos os dias, de segunda a sábado, assim. E aquilo foi super importante, mas chegou uma hora que eu pensei assim, cara, não dá. E essa foi a revelação? Revelação. É uma novela bizarra que, na verdade, a gente gravou, depois não foi ao ar depois. Era muito engraçado, porque eu fazia, na hora de fazer a cena, um dia o diretor falou assim, a gente já não sabia mais se a novela ia ao ar ou não, né? Aí lá na metade do caminho, tá, diretor, o que eu faço agora? E ele disse, não sei nem se esse negócio vai ao ar, faz qualquer coisa. Que maravilhoso, que maravilhoso. E era assim. E aí eu me dei conta que, pô, não dá, eu tenho que estudar, sabe? E aí eu lembro que 2009 foi um ano que eu fiquei assim, eu fiz a faculdade que eu queria fazer, como para me formar, ter uma formação de atriz. Então, eu estudei, fazia 2 vezes por semana o Meisner, eu fiz aula de clown, eu fiz aula de vários tipos de dança, de contato e improvisação, eu peguei uma fono, sabe? Eu mesma montei como se fosse assim, tudo que eu queria estudar e fiquei um ano estudando, só estudando. Curioso estar falando isso, porque ontem mesmo o nosso convidado aqui foi o João Miguel, que é um monstro, né? Um dos maiores atores. É. E a gente, na verdade, quem conversou com ele foi o Bruno, meu colega aqui no papo, e o Bruno falou para ele assim: Nossa, João, a gente tem a impressão de que tu é super técnico, que tu estuda um monte o personagem e tal. E o João olhou para ele com uma cara de espanto e disse assim: Eu não, Bruno, eu sou do momento, eu gosto de super do improviso. Tu, pelo jeito, é o contrário, tu já vai bem preparado, é isso? João tava fazendo charme, né? Conheço esse João Miguel. O João Miguel foi palhaço 10 anos. A pessoa que é palhaço Só faz no qualquer improviso, coisa, né? entendeu? É. É que eu não tinha feito nada, assim, sabe? Não eram os ensaios de Milão ou mesmo com o Sendono que ia me dar um estofo, né? Porque ali era cada trabalho específico e tal. Então eu precisava de uma coisa um pouco mais técnica mesmo. E aí foi ótimo, porque daí depois dali, aí veio o Tropa, aí começou a acontecer tudo. Falando em estudar, antes da gente seguir com isso, tu tá estudando de novo, é isso? Tô. Filosofia agora? Tô fazendo uma pós em filosofia contemporânea. Gente, o Miller Square tá desesperado, pedindo que querem aulas particulares contigo. O que te levou pra filosofia? Olha, eu sempre gostei de estudar. E aí, um pouco antes do Martim nascer, eu fui morar na frente da PUC-Rio. E aí abriram uns cursos de extensão ali. Nietzsche, o pensamento trágico, que tinha a ver com o meu trabalho, né, e tal. Aí fui fazer, fiz 6 meses, fiz curso de roteiro. E
E aí foi legal, assim, sabe? Eu me senti. Porque às vezes a gente esquece, né, de continuar estudando. E estudar é uma coisa que é contínua, né? A gente não pode parar nunca de estudar. E filosofia sempre foi um assunto que me interessou. Eu fui aluna da Djamila, eu fui aluna da Márcia Tiburi, principalmente estudando mais feminismo negro, feminismo, enfim, né? Todos esses movimentos feministas ao longo da história. E, e aí veio essa pandemia louca e eu pensei, cara, abri esse curso à distância, pelo Zoom, na PUC-Rio, que eu já tinha sido aluna, e eu me inscrevi. Aí fui selecionada lá, entrei e agora toda terça e quinta tenho aula. Oi? Eu não peguei essa pergunta. Verônica, vocês já tinham filmado antes da pandemia? Já. A gente filmou nessa época, ano passado, a gente estava filmando. Ano passado. Ano passado eu entrei em cartaz. O primeiro semestre todo eu fiz a Marilyn Monroe no teatro. E saí e fui pra Verônica. Isso! Eu vi fotos disso, eu não assisti a tua peça, mas como é que foi botar a pele da Marilyn Monroe, gente? Nossa, foi denso. Atrás de mim, ó, um pôster da Marilyn aqui, ó. Olha, Marilyn. Eu já dei aulas sobre a Marilyn, eu já tenho um curso de cinema todo sobre a carreira da Marilyn, eu sei bastante sobre a Marilyn. Como é que Uau. foi viver essa mulher que, cara, era uma mulher que era vendida como uma garota frágil, né, bonita, mas tinha um ser super perturbado e super complicado por dentro, né? Um histórico muito tenso, né? Como é que foi esse mergulho? Como é que foram os teus caminhos para chegar na Marilyn Monroe? Ai, pois é. A Marilyn foi uma grande. É muito louco, eu acho que eu atraí a Marilyn pra minha vida, porque eu nasci no mesmo dia que ela e eu sempre fui fascinada por ela. Nós duas nascemos no dia 1º de junho e acho que isso, e aí o fato de eu querer ser atriz, sabe, eu sempre adorei a Marilyn, a figura da Marilyn. E eu já tinha lido o livro dela, aquele das anotações e tal, dos poemas que ela fazia, já tinha assistido algumas coisas, mas aí quando surgiu a Luciana Peçanha, que é a autora da peça, me convidou e eu falei, claro, vamos lá. Porque parece que eu sempre quis fazer essa personagem. Apesar de ser morena, né? Mas... foi muito denso esse trabalho, assim. Era bem difícil estar na pele da Marilyn, porque ela era muito tadinha, assim, na real, sabe? Dá um pouco de Ágil, né? pena dela. É. Sabe? Dá um pouco de pena, porque ela sofreu muito na vida. Ela foi muito usada. Ela foi, tipo assim, o que ela representou é o símbolo máximo do machismo no mundo, naquele momento dos Estados Unidos, de invasão cultural americana e de produto, sabe? Transformar pessoas em produto. Acho que ela foi o símbolo máximo disso. E todo mundo esqueceu que era uma mulher com um passado super sofrido, carente. Ela foi rejeitada por várias famílias, assim, adotivas. Ela tinha um problema de saúde mental grave na família. E, na real, ela era muito foda de ter conseguido chegar onde ela chegou, com todo o histórico dela, de abandono e o que fizeram com ela. E até hoje, né, tem essa coisa da morte dela ser realmente misteriosa. Eu já vi documentários que defendem muito e que provam por A mais B que ela foi assassinada, né? Então, uma coisa louca, porque realmente ela se envolveu com gente muito grande, num momento, no macartismo lá, né, nos Estados Unidos, que tinha uma perseguição mesmo, enfim. Foi bem difícil. Uma vez eu estava conversando com o Caco Schockler e ele me comentou que ele adora ir atrás de personagens que possibilitem uma construção externa, do tipo, cortar o cabelo, uma barba muito comprida, um figurino bem diferente, tal, que ele gosta porque isso ajuda ele a mergulhar no personagem. E agora pegando essa questão, porque tu falou aí que porque eu sou morena, na Marilyn tu foi lá, descoloriu o cabelo, né? Tu fez toda uma mudança para viver aquela mulher. Te atrai isso quando tu tem essas mudanças muito radicais de fora? É mais fácil tu entrar internamente? Sim, mas a Marilyn eu não descolori o cabelo, eu usei peruca. Porque aquela cor para eu chegar, meu cabelo eu já fiz. E meu cabelo é muito escuro. Ele cai depois de muito tempo pintando. E num dado momento eu já sabia que eu tava arriscando pegar a Verônica lá, que era morena, entendeu? Então eu tinha que estar com o cabelo, senão meu cabelo no Verônica tá assim.
Então, como era teatro, eu fiz de peruca, assim. E Verônica que vira loira lá pelas tantas, né? Que vira loira. Muita gente me pergunta se eu vou pintar o cabelo. Sim, gente. Se a Verônica vier daquele jeito mesmo, porque eu não faço a menor ideia de como ela vir, sim, pintarei o cabelo.